Bem-vindos a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse ano eu resolvi que eu queria tirar um tempo para conseguir fazer uns vídeos assim bem de começo de ano, de retrospectivas, de planos, de preferidos, porque são vídeos que eu também curto, né? Um conteúdo que eu curto no começo do ano, eu acho que me sinto assim mais um gás nessa energia de renovação, de começo de ano. E eu pessoalmente, acho que porque eu curto tanto vlog, mas em dezembro, curto assistir, curto filmar, geralmente em janeiro me dá assim uma mega ressaca de mídia social, de Natal. Então, historicamente, aqui no meu canal e até antigamente, quando eu tinha um blog, janeiro era sempre uma época quieta, porque eu meio que encho o saco e acabo não fazendo nada, não criando conteúdo. Então, resolvi começar essa leva, assim, de vídeos não vlogs, fazendo um vídeo que, na verdade, foi uma sugestão de uma de vocês. Eu acho que quando eu filmei o vídeo de enfeites de Natal do ano, e que, na verdade, pensando bem, agora talvez fique um pouco repetitivo. Mas, na época do blog, quando eu escrevia no blog todos os anos, eu começava o ano fazendo uma retrospectiva de todas as viagens e de todos os momentos do ano anterior e todos os planos de viagem que eu já tinha, né, viagens que já estavam programadas e planejadas para o ano seguinte. E uma de vocês lembrou disso e sugeriu que eu fizesse uma versão vídeo com, né, assim, mesmos princípios, mesmas ideias, e eu adorei a ideia, nunca tinha pensado nisso. Então, é isso que eu vou fazer, uma retrospectiva de todas as viagens de 2022 e uma espiada nas viagens que já temos programadas para 2023, porque 2022, no sentido viagens, foi um ano bem especial, foi um ano que a gente se sentiu assim, tipo, voltamos à ativa, porque desde que a gente se mudou aqui para os Estados Unidos em 2018, não que a gente não tenha viajado, a gente até que viajou bastante, assim, né, devido às devidas proporções, mas 2018, tanto eu quanto ela, a gente viajava muito trabalho, então chegou um ponto, e principalmente viagens aqui nos Estados Unidos, tudo é muito longe, as viagens são muito longas, e a gente, sim, eu cheguei num ponto que eu, quando tava em casa, eu não queria viajar, a última coisa que eu queria na vida era pensar em entrar no avião, refazer mala, tudo de novo, e a gente tava mudando de país, mudando de trabalho, crianças mudando de escola, adaptação, comprando. Então, assim, viagem era a última das nossas prioridades a nível financeiro e pessoal. 2019 tava um pouco mais assim, calmo, mas aí eu resolvi trocar de emprego, então não podia fazer grandes planos porque tava nesse período de transição. E aí veio 2020, a gente sabe o que aconteceu, 2020, 2021, enfim, o mundo parou, quase ninguém viajou mesmo. Então 2022 foi o ano que nós nos sentimos seguros pelo lado do Covid, mas também animados pelo lado pessoal e financeiro de voltar a viajar de novo. Então, 2022, nós fizemos muitas viagens maravilhosas, tiramos do papel vários planos de viagem que foram atrasados, né, nos últimos 4 anos, por causa de tudo que aconteceu no mundo e na nossa vida pessoal e familiar também. E 2023, de novo, é um ano que nós temos muitos planos, mas vai ser um ano de viagens especiais, porque é o ano que eu e o Aaron comemoramos 15 anos de casamento. 15 anos! A gente tava falando sobre isso no outro dia, assim, nossa, 15 anos de casado, soa tão adulta, né? Porque realmente, assim, soa uma coisa tipo gente grande, né? Quando a gente era jovem e pensava assim numa pessoa que, nossa, estão casadas há 15 anos, isso é coisa de velho, isso é muito coisa de gente grande. E não acredito que agora somos nós, vamos comemorar 15 anos de casamento. Então tudo virou desculpa para comemorar 15 anos de casamento. E eu sei que muitos de vocês
me acompanham, nos acompanham desde essa época. Muitos de vocês acompanhavam em blog, Twitter e depois Instagram e agora aqui no canal. Desde a época que a gente se conheceu, começou a namorar, depois casamento, depois Isabela, primeira filha, depois Oliver, segunda filha, depois a mudança e aqui estamos nós. Mas vamos começar então 2022. Passamos o Natal a virada de 21 para 22 no Brasil e em janeiro fizemos algumas viagens aqui pelo Colorado, somente pro final do mês, depois que o Aaron se recuperou do Covid, para esquiar. Inverno passado, foi um inverno intenso de esqui, porque a Isabela e o Oliver e eu fizemos ski school, então fizemos um treinamento intensivo de esqui. Foi muito bom, mas bem cansativo também. Mas fizemos várias viagens pelo Colorado nas estações de esqui de Eldora, que é aqui pertinho de Boulder, então é uma estação que a gente consegue ir e voltar no mesmo dia, que é maravilhoso, que você não precisa ficar dependendo de hotel, reservas e tal. Fomos para Copper Mountain também, que é uma das minhas estações de esqui preferidas aqui no Colorado. Fomos para Winter Park, que é um lugar que a gente sempre vai com assim, um grupo de amigos, e Aspen Snowmass. Isso já mais para fevereiro, que eu e o Ara, a gente sempre tenta planejar um fim de semana para esquiar só nós dois, sem as crianças, porque esquiar é um perrengue, assim, inerente, mas esquiar com criança é o perrengue na enésima potência, então a gente sempre tenta planejar um ou dois fins de semana por temporada pra gente conseguir, de fato, curtir esquiar sem estar com a Isabela e com o Oliver ou com filhos de amigos e afins o tempo todo. Então foi assim que começamos o ano e 2023 vai começar bem parecido. O inverno aqui no Colorado é muito bom, é muito gostoso. Aqui onde a gente mora, na Grande Denver, é um clima super agradável e sim, temos frentes frias, de vez em quando tem neve, tem nevasca. No momento estamos ainda com neve da última nevasca, mas o dia a dia do inverno aqui é muito gostoso, é muito ameno, muito ensolarado, o que é bem diferente da experiência que muitas pessoas que moram no norte do hemisfério norte experiencia, bem diferente da experiência que tivemos por muitos e muitos anos do inverno na Inglaterra. Então a gente não sente a menor vontade de viajar para fora do Colorado durante o inverno, porque o inverno aqui é muito gostoso e temos o esqui, temos um dos melhores áreas de esqui do mundo aqui no quintal de casa. Então a gente curte, aproveita bastante esses meses, né, de janeiro a comecinho de março aqui no Colorado. Depois do começo de março, o esqui aqui já não é tão bom porque começa a esquentar, a neve vira meio gelo, lama, mas a gente sempre aproveita janeiro, fevereiro, comecinho de março bem intensamente por aqui. E depois em março, geralmente final de março, é a época que as escolas aqui no Colorado têm Spring Break, que é férias de primavera, que é uma época de férias bem típica aqui nos Estados Unidos. Todas as escolas dos Estados Unidos têm Spring Break, escola e faculdade. Então também é uma época de viagem, né, que muita gente viaja. E todos os anos, com exceção de 2020, por causa da pandemia, a gente sempre viaja com um grupo de amigos que a gente conheceu aqui no Colorado também, que tem filhos da mesma idade, e enfim, grupos de amigos muito queridos que nós fizemos depois que a gente se mudou pra cá. E em 22, ai meu Deus, tô confundindo tudo. E em março, pro Spring Break de 2022, nós fizemos um cruzeiro. Fizemos um cruzeiro pelo Caribe, que foi muito, muito bom. E foi um cruzeiro que incluiu alguns dias ao mar, mas também incluiu uma parada em Aruba, que foi um lugar novo para mim, para todos nós. Paramos em Bonaire, que também é uma outra
ilha das Antilhas Norueguesas, então tanto Aruba quanto Bonaire são áreas independentes das Antilhas Norueguesas, e paramos também na República Dominicana. Eu adoro cruzeiro, o Aaron adora cruzeiro também, foi uma coisa que eu aprendi a gostar. Eu tinha muita implicância com cruzeiro, achava que enjoava, achava que ia ficar doente, mas depois que a gente fez o primeiro cruzeiro, assim, é uma coisa que eu amo, principalmente para quem tem criança pequena ainda, filhos novos. Cruzeiro é muito confortável, é muito bom e proporcionalmente é uma viagem para a qualidade da hospedagem, dos serviços e do estilo de viagem, é uma viagem que é proporcionalmente econômica, né? Assim, o custo-benefício de um cruzeiro acaba saindo muito mais barato do que você tentasse reproduzir o tipo de viagem com hotel 5 estrelas, restaurante 5 estrelas, com all inclusive, né, assim, numa viagem comparável. Então, fizemos essa viagem com um grupo de amigos e foi muito, muito divertido. Foi uma viagem muito gostosa e que as crianças curtiram muito. E aí, em abril, colocamos em prática um dos nossos focos de viagem desde que a gente se mudou aqui para os Estados Unidos, mas que tivemos que, né, colocar em pausa até 2022, tentar conhecer todos os estados. O Aaron, na verdade, já conhece todos os estados americanos, assim, viajando com os pais dele ao longo dos anos, infância, adolescência. Ele viajou muito também com os amigos em época de faculdade. Com exceção, o único estado que ele ainda não conhece é o Havaí, que também tá super na nossa lista para o futuro. Mas ele quer revisitar alguns desses lugares, porque alguns estados, algumas cidades ele não vai desde que ele era criança, algumas ele mal lembra, e eu quero conhecer mais dos Estados Unidos. Quando a gente morava na Europa, a gente fez muito, assim, a gente focou muito em conhecer muito, muito, muito bem a Europa, e agora queremos focar em conhecer muito, muito, muito bem os Estados Unidos. Então, a primeira viagem nesse estilo, né, nesse foco, nesse objetivo de 2022 foi Nashville, no Tennessee, que nós fomos passar um fim de semana prolongado em abril, só eu e o Aaron, e foi muito legal. Eu acho que eu não tinha, assim, eu não tinha muita expectativa, sabe? Eu sabia que era uma cidade animada, sabia que era uma cidade bem famosa aqui nos Estados Unidos, né? Essa coisa de cultura country, e eu queria fazer uma viagem diferente, né? Que essa coisa mais de sul, de country, mas, cara, a gente chegou lá e foi muito animado, foi muito, assim, o apelido de Nashville é Nash Vegas, né, Nashville com Las Vegas, porque tem muita festa, muito restaurante, muito show, muito barzinho com show ao vivo, e a gente ainda curte muito isso. Não é uma coisa que, obviamente, a gente faz mais no dia a dia, mas quando temos oportunidade de sair só nós dois, a gente adora um barzinho, adora show, adora música ao vivo. Então, Nashville foi uma surpresa muito agradável e que a gente curtiu demais. E por coincidência, em maio, a gente também já tinha planejado uma viagem com outro casal de amigos que a gente sempre viaja com eles. A gente tenta planejar, assim, praticamente uma viagem por ano com eles. Geralmente nós vamos para Las Vegas e ano passado resolvemos ir para Nova Orleans. O marido, né, desse casal é um dos melhores amigos do Aaron de faculdade, bem aquela coisa de filme, sessão da tarde. Eles dividiam quarto, eram roommates na faculdade e depois foram morar numa casa de fraternity, continuaram melhores amigos e se formaram, continuaram melhores amigos. Ele foi padrinho do nosso casamento, o Aaron foi padrinho do casamento dele, e eu me dou super bem com a mulher dele. Eles foram para Londres algumas vezes ver a gente, nós já fomos para Califórnia ver eles, e hoje em dia a gente tenta planejar sempre uma viagem. Então é um casal também super animado. Nova Orleans foi super, super divertido também, uma cidade muito animada. Eu já conhecia, mas eu não tinha ido a Nova Orleans desde 97.
com os meus pais, que a gente fez uma viagem de carro, uma road trip pelo sul dos Estados Unidos, fomos da Flórida até o Texas de carro, e Nova Orleans foi uma das nossas paradas, e eu tava doida pra voltar como adulta, né, e não como criança, poder curtir a vida noturna de Nova Orleans, ver Nova Orleans pós-Katrina, porque eu acho que também mudou bastante e tal. Então foi uma outra viagem que foi muito, muito, muito divertida em 2022. E aí, ainda em maio, no final de maio, tem um feriado prolongado aqui nos Estados Unidos, que é o Memorial Day, e a gente tinha planejado já há bastante tempo, com bastante antecedência, de ir pro Devil's Thumb Ranch, que é um hotel fazenda que tem aqui no Colorado, na região de Tabernash e Winter Park, que é maravilhoso, muito, muito lindo, e pegamos bem a fase de primavera, que ainda tem bastante neve nas montanhas, assim, na paisagem, mas os campos, né, as cidades já estão começando a florescer e a ficar verdinho de novo, e é um lugar bem hotel fazenda, tem muita atividade, tem cavalo, tem arco e flecha, tem muita coisa para as crianças, então passamos o Memorial Day lá, que também foi bem legal, apesar de que a Isabela e o Oliver pegaram uma virose, não foi Covid, mas pegaram uma virose e resolvemos voltar mais cedo da viagem. Mas para quem quer conhecer o Colorado sem ter que necessariamente esquiar, esporte de inverno, tal, que é só assim curtir o ambiente, ótima dica, um lugar maravilhoso. Em junho nós fomos para a Pensilvânia, que é o estado e a cidade natal do Aaron. Ele é de uma cidade perto, né, assim, dos arredores de Pittsburgh, que fica no oeste da Pensilvânia. Então fomos passar um fim de semana prolongado por lá, visitar a família dele, levar as crianças para verem avós, tios, tias, primos e primas. E é sempre uma delícia voltar para Pensilvânia, somente no verão. O verão lá é muito legal. Tô no inverno, eu não curto tanto porque é muito frio, muito cinza. Mas o verão lá é super gostoso, e esse ano não deixou a desejar. Foi um fim de semana também bem gostoso. E aí pula para agosto, final de julho, começo de agosto. Foi uma outra grande viagem de 2022, também uma viagem que tinha sido planejada e postergada e planejada de novo e remarcada desde a época do Covid, que fizemos um cruzeiro pelo Alasca, que era um outro, assim, item super bucket list pra mim, que era conhecer o Alasca. O Aaron também tava morrendo de vontade de voltar e fazer uma viagem, assim, menos estilo perrengue, porque ele já tinha conhecido o Alasca viajando com os amigos na época de faculdade, mas foi acampando, pegando trem, e, enfim, Alasca é um lugar muito perrenguento, então ele estava querendo voltar e, assim, experienciar o Alasca com menos perrengue. Então fomos com a família do Aaron, então com a mãe, a irmã e o cunhado, e, de novo, o cruzeiro é muito bom, e com crianças é muito fácil, é confortável, eles adoram, a Isabela e o Oliver adoram essa coisa assim de kids club e atividades, e foi assim, estar no Alasca, navegando do lado de geleiras. Paramos em vários lugares, né, várias cidades e portos diferentes do Alasca, então podemos conhecer regiões diferentes e facetas diferentes do Alasca, que foi maravilhoso. Foi uma viagem que eu definitivamente recomendo, e recomendo de cruzeiro, porque eu acho que Alasca é um lugar muito difícil para viajar, com zero infraestrutura praticamente. Então, a não ser que você esteja muito no clima de passar perrengue, tipo eram os amigos de faculdade com 20 anos, cruzeiro é a melhor opção. E aí, em setembro, meus pais estavam aqui no Colorado, tem um outro feriado, são os feriados que começam e terminam o verão aqui nos Estados Unidos, que é Memorial Day, que é o começo não oficial da temporada de verão, e depois tem Labor Day, que é a primeira segunda-feira de setembro, que é o encerramento não oficial do verão aqui nos Estados Unidos. Então fizemos uma outra viagem aqui pelo Colorado para levar meus pais para conhecerem mais
do Colorado também, que é um estado tão incrível, tão maravilhoso, assim, nas 4 estações. Oferece tanta coisa, turisticamente falando, nas 4 estações. Fomos para Grand Lake, que é a região dos lagos aqui do Colorado. É uma das cidades base do Rocky Mountain National Park, que é um dos parques nacionais aqui nos Estados Unidos. E também foi um fim de semana, um feriado prolongado incrível. As vistas e a natureza... enfim, é demais, recomendo, assim, eu sei que eu recomendo muito o Colorado para todo mundo aqui no canal, mas realmente Colorado nas 4 estações não tem igual. E no comecinho do outono, uma outra viagem que nós fizemos aqui no Colorado também, mas foi mais para o sudoeste do estado, na região de Colorado Springs, fica mais ou menos umas 2 horas para o sul de Denver. Foi o Cloud Camp, que é um outro hotel fazenda aqui no Colorado, que também é bem conhecido, e é um hotel fazenda a 9.000 pés de altitude, e é um hotel fazenda all inclusive, que é um antigo... O que era? Deixa eu ver se eu vou lembrar direito. Eu acho que era um antigo posto de observação militar que foi convertido num hotel. Então ele é bem histórico, do final de 1800 qualquer coisa. Parece, sim, entrar no Cloud Camp parecia Hogwarts para os fãs de Harry Potter, assim, aquele hall, sabe, aquela cafeteria com a mesa enorme, com o pé direito alto, as colunas de madeira, a lareira em pedra enorme, maravilhosa, e isso tudo assim cercado pelas montanhas do Colorado no outono, com as folhagens mudando de cor e tal. Então, outra experiência no Colorado, outono, que eu recomendo. Ai, meu Deus, eu tô falando há muito tempo, ainda nem cheguei em 2023. Mas, depois disso, eu tô com uma lista aqui que era pra não esquecer nada. Em outubro, fomos para a região de San Diego, na Califórnia. Fomos para o Legoland, com as crianças passar um fim de semana prolongado também. Eles têm umas mini férias em outubro, no outono. E no feriado de Ação de Graças, que é o final, né, o último fim de semana de novembro, fomos para Quebec, no Canadá, do outro lado do Canadá, na costa leste, no lado francês do Canadá, que foi a viagem que nós planejamos logo que a gente voltou de Vitória, porque a gente queria ver Quebec no inverno, mercado de Natal, e foi mágico. Foi assim o começo, a porta de entrada do Vlogmas 2022, e foi uma viagem mágica, incrível, que coroou 2022. Então, 2023, temos já várias viagens planejadas, porque como eu falei, 2023, se Deus quiser, é um ano, né, que vamos conseguir realizar também várias viagens, vários planos de viagens que estão sendo replanejados e remarcados dos últimos anos, e ainda temos a desculpa perfeita do nosso aniversário de casamento para planejar viagens e momentos especiais para a nossa família. Então agora temos alguns fins de semana planejados esquiando aqui no Colorado. Como eu falei, a gente não sai do Colorado nesse período de inverno, porque o inverno aqui é muito maravilhoso. Então, nesse próximo fim de semana, talvez até aconteça antes de vocês assistirem esse vídeo, nós vamos esquiar em Copper Mountain, depois em fevereiro vamos para Winter Park, depois em março vamos para Aspen. Esse ano a gente não vai conseguir esquiar tanto por causa do Frodo. Para quem perdeu, nós temos agora um cachorrinho, um King Charles Cavalier. Então, como ele é bem pequenininho, ainda tá no período de treinamento e tal, a gente não quer deixar ele com ninguém. Vamos ficar bastante em casa durante esse inverno, né? Para poder dar adaptação, treinamento, essas coisas todas. Mas temos alguns fins de semana planejados ao longo do inverno para esquiar. Depois, em março, final de março, Spring Break de novo, e temos uma outra viagem planejada com esse mesmo grupo de amigos. Vamos voltar para o México.
Eu amei o cruzeiro do ano passado, mas aí o grupo ficou meio dividido. Metade do grupo queria fazer outro cruzeiro, incluindo a gente, e a outra metade do grupo não queria cruzeiro, não curtia o cruzeiro, não é muito estilo deles e tal. Mas então resolvemos ir pro México fácil, um resort. Essa viagem é uma viagem que a gente faz todos os anos para relaxar e para as crianças curtirem. Então, a verdade é que tanto faz, enfim, entre cruzeiro e um resort all inclusive, tipo, né, duas opções maravilhosas. Então, vamos para Puerto Vallarta, no México, que é uma área do México que nós ainda não conhecemos, então pelo menos tem essa vantagem de ser uma região nova no México. Então, isso final de março. Em abril, temos uma viagem para Napa Valley, no norte da Califórnia, que é a região de vinhos da Califórnia, que é outra viagem que estava na nossa lista há bastante tempo e finalmente conseguimos marcar. Então, meados de abril, vamos para Napa. E em maio, no feriado prolongado que temos no final de maio, vamos fazer a nossa primeira grande viagem, incluindo o Frodo, que é o nosso cachorrinho novo. E muitos de vocês, quando eu anunciei, né, o nosso novo integrante da família, um monte de gente me perguntou, mas e as viagens de vocês? Mas, gente, é claro que tudo isso foi levado em consideração, onde que a gente vai deixar, quem vai cuidar dele, assim, não existe adotar um cachorrinho, ter um filho, sem pensar nessas coisas. Pelo menos para mim isso não existe. Então, óbvio que já temos, né, planejamentos incluindo ele, sabemos que temos que deixar de fazer certas coisas por causa dele, principalmente nesses primeiros meses, primeiro ano. Mas em maio ele já vai estar com 8 meses de vida, então, e 6 meses com a gente. Então, vamos fazer nossa primeira viagem de carro, incluindo o Frodo, e vamos para Dakota do Sul, South Dakota, de carro, para ver o Mount Rushmore, que é um lugar que o Aaron não vai desde que ele era pequenininho com os pais dele e que eu nunca fui, que estava na nossa lista e achamos um lugar que pode levar cachorro. Então essa é a viagem de maio. Junho, provavelmente vamos voltar para a Pensilvânia para ver a família do lado do pai do Aaron e vamos emendar com uma viagem para Nova York e Upstate New York, que é onde o Aaron fez faculdade, porque ele tem a reunião de 25 anos, eu acho, de formatura dele. Então eu tô doida pra ir nessa festa, porque eu acho que é muito sessão da tarde. E nessas festas, assim, de reunião de high school, reunião de college. Então a gente vai passar um fim de semana na Pensilvânia com o pai dele, deixar as crianças lá curtindo o verão com os primos e com o avô. E nós vamos de carro para Nova York encontrar com os amigos dele da faculdade. E aí, final de junho, comecinho de julho, provavelmente vamos para o Brasil para rever a minha família e não sei exatamente as datas que a gente está esperando confirmação da viagem para Pensilvânia e Nova York, e aí eu compro a passagem para o Brasil, mas isso é uma coisa que eu quero fazer na metade do ano que vem, e aí no final do ano, em dezembro, a gente volta para o Brasil de novo, porque aí é a nossa vez de passar o Natal no Rio com a minha família. Eles estavam aqui esse ano para passar o Natal com a gente. Ano que vem a gente vai para lá passar o Natal com eles. E no final de agosto temos a grandíssima viagem do ano para comemorar os nossos 15 anos de casamento e nós vamos para Fiji, a ilha Fiji, que eu ainda nem acredito que já está marcado. Vamos passar 6 dias num hotel paradisíaco, maravilhoso. E agora eu não vou lembrar o nome da praia, ilha específica que a gente vai ficar. Então vocês vão ter que continuar assistindo meus vídeos até agosto, setembro, para assistir os vlogs da viagem para Fiji. E aí, depois disso, tem assim algumas tentativas. Talvez Califórnia de novo em outubro. Talvez a gente ainda quer encaixar uma viagem para Londres em algum momento. Ano que vem eu dei a sorte de ter conseguido voltar para Londres 2 vezes desde que a gente se mudou para cá.
Mas a última vez que eu voltei para Londres foi um pouquinho antes da pandemia, foi em dezembro de 2019. Então tô doida para voltar para Londres. O Aaron ainda não voltou nenhuma vez desde que a gente se mudou. Vai fazer 5 anos que a gente se mudou ano que vem. Então ele tá doido para voltar, eu tô doida para voltar, rever minhas amigas, enfim, Londres para sempre no nosso coração. Então a gente ainda tá, né, assim, férias, outros compromissos, férias de escola para tentar encaixar uma viagem para Londres, talvez encaixar outros lugares da Europa, talvez não. Brasil no final do ano. E então por enquanto é isso. Vai ser um ano também agitado, com muitas viagens incríveis, se Deus quiser. Então, feliz 2023 para todos vocês. Muito obrigada por continuarem acompanhando o canal, os comentários, os likes. Eu leio todos, eu respondo, acho que quase todos, e comentários e directs no Instagram. Muito, muito obrigada. Desejo um 2023 maravilhoso para todos vocês. Se viagens estão nos seus planos, emanando boas energias de viagem para 2023, que todos os sonhos se realizem. E muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo e até o próximo. Tchau!